Que a paz divina ilumine o seu dia e a sua semana. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos textos mais cinematográficos e, olha, controversos da Bíblia, o livro de Éster. Com certeza, é um livro que fascina e ao mesmo tempo intriga, né? Exato. E para nossa análise nós estamos aqui com algumas introduções, alguns comentários de Bíblias de estudo bem aprofundados. E fontes excelentes. E a nossa missão aqui, eu acho, é tentar responder uma pergunta que é quase um paradoxo. Ok, vamos desvendar isso. Como é que um livro que, veja bem, nunca menciona o nome de Deus, como é que ele se tornou uma parte tão crucial das Escrituras? E mais, porque essa história, que parece um thriller político, cheia de intriga, é considerada uma obra-prima da literatura. Perfeito. Para começar, acho que a gente precisa se situar no cenário. E que cenário? Estamos falando do poder avassalador do Império Persa. No auge. O livro abre nos domínios do rei Assuero, que a maioria dos historiadores identifica como Xerxes I. Exato. O famoso rei das guerras persas que reinou ali por volta de 486 a 465 a.C. E o autor faz questão de nos impressionar com a escala disso tudo, né? Muita questão. A primeira frase já estabelece o domínio. Desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias. Não é um reino qualquer. De jeito nenhum. É o mundo conhecido daquela época. E a festa de abertura, que dura 180 dias, isso não é só um detalhe. É uma declaração de poder. É o rei exibindo sua riqueza, seu controle absoluto para todo mundo. Para todos os líderes do império. A capital Suzã era o centro do universo. 6 meses de festa. É difícil até de imaginar. Isso prepara o terreno para um rei que parece onipotente. Mas antes da gente entrar na trama, tem uma questão de bastidores que é fascinante. Esse livro quase ficou de fora da Bíblia. A inclusão dele foi um debate assim acalorado por séculos. Um debate muito, muito sério. As objeções eram profundas, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. A mais famosa, claro, é a ausência completa, e parece deliberada, de qualquer menção explícita a Deus. O nome dele não aparece uma única vez no texto hebraico. O que para um livro bíblico é Chocante. No mínimo. E além disso, ele nunca é citado em todo o Novo Testamento, o que também levantava suspeita, sabe? E não era só a ausência de Deus, né? Tinha problemas com o conteúdo da história em si. Sim. Muitos leitores ao longo da história se sentiram desconfortáveis com o que eles viam como um nacionalismo judaico muito fervoroso. E principalmente com o que parece ser um espírito de vingança no final. A história não termina só com a salvação dos judeus. Ela termina com eles recebendo permissão para se defender e matar seus inimigos. As fontes falam em 75 mil pessoas mortas. 75 mil é um número Enorme. enorme. É um número que choca. E para piorar, tem o episódio dos 10 filhos de Amã. Eles são mortos em batalha e no dia seguinte, a pedido de Ester, seus corpos são enforcados publicamente. Nossa. Para muitos leitores antigos, isso extrapolava a legítima defesa, sabe? Entrava no território da retaliação excessiva, o que gerava um grande desconforto teológico. Entendi. Então, com um livro sem Deus, com essa violência que incomodava e que nem era citado pelos apóstolos, como ele entrou para o cânone? Bom, a primeira solução foi essencialmente uma edição. A versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, que era muito popular entre os primeiros cristãos, ela simplesmente adicionou partes. Adicionou? Como assim? Sim, foram mais de 100 versículos novos. Incluíram longas orações de Mardoqueu e Ester, sonhos proféticos, referências explícitas a Deus. Eles, corrigiram o livro para ele parecer mais contexto religioso tradicional. Eles o tornaram mais palatável, mais bíblico. Exato! O problema é que, séculos depois, na Reforma Protestante, os reformadores decidiram basear seu Antigo Testamento no cânone hebraico, o original, que é mais curto e não tem essas adições. Ah, claro. E aí, de repente, a versão sem Deus estava de volta ao centro do palco e toda a polêmica ressurgiu com força total. Entendi. Então, de um lado, o livro tem essa bagagem teológica complexa, mas por outro,
O que eu acho que salvou ele e o tornou tão amado é a forma como a história é contada. É quase um roteiro de filme com um uso brilhante de ironia, não é? Com certeza, a ironia é o motor da narrativa. O autor é um mestre em construir inversões de destino que não são só inteligentes, elas carregam todo o peso teológico da história. O exemplo mais clássico que todo mundo lembra é o de Amã, o vilão. Ele fica tão cego de ódio por Mardoqueu que constrói uma forca gigantesca para ele. E no fim... No fim, ele mesmo é executado nela. Mas o que eu acho genial nessa cena é a escala da forca. A escala. Sim, o texto diz que ela tinha 50 côvados, o que dá mais de 20 metros de altura. É algo visível de toda a cidade. Nossa. Amã não queria só matar Mardoqueu, ele queria fazer um espetáculo público da sua vitória. E essa mesma arrogância pública se torna um instrumento da sua humilhação pública. A justiça não é só feita, ela é feita no mesmo palco que ele construiu para a própria glória. Ah, boa. Então a própria altura da forca é parte da ironia. Não tinha pensado nisso. E a ironia do rei Assuero também é fantástica. Ele é apresentado como o dono do mundo, mas parece não ter controle sobre nada no próprio palácio. Exatamente. Isso não é só uma fraqueza de caráter. É uma crítica sutil ao poder imperial absoluto. O autor está mostrando que o poder que parece invencível é, na verdade, oco, impulsivo e vulnerável à manipulação. Totalmente. O rei que pode decretar um genocídio com um selo é o mesmo homem que bane a rainha por um capricho numa festa. É o mesmo homem que toma decisões de vida ou morte com base no humor do momento. Ele tem o poder para destruir um povo, mas não tem a sabedoria para governar a si mesmo. E tem aquela cena que é puro cinema. O Amã, em pânico, se joga no divã da rainha para implorar pela vida. E claro, nesse exato segundo, o rei volta para a sala. Um timing perfeito. Terrivelmente cômico. E a interpretação dele é a pior possível. Ele acha que o Amã está atacando a rainha. É o ápice da ironia trágica. O ato de súplica do Amã é visto como um ato de agressão. Nesse ponto, o universo inteiro parece conspirar contra ele. Cada movimento que ele faz para se salvar só o afunda mais. Pois é. E essas viradas não são só recursos para entreter. Elas são o principal veículo da mensagem do livro. Tem uma força invisível no controle, revertendo as expectativas humanas e virando o jogo de cabeça para baixo. Sabe, uma coisa que eu notei ao reler as fontes é como tudo parece acontecer em pares ou trios. Banquetes duplos, decretos duplos, tem um propósito maior nisso, certo? Sim, é uma técnica estrutural muito deliberada. A repetição e a duplicação criam um ritmo e entrelaçam as partes da história, reforçando os temas. Sua observação sobre os banquetes é perfeita. A história é emoldada por 3 pares de banquetes. Vamos ver. Começa com os 2 banquetes do Assuero, um para a nobreza e outro para o povo. Certo. No meio da história, temos os 2 banquetes secretos de Esther, que são o ponto de virada da trama. E no final, a história institui os 2 dias da festa do Purim. É isso. Exatamente isso. E veja como o significado dos banquetes evolui. Eles começam como demonstrações do poder opressivo do Império Persa. Depois, se tornam um instrumento da conspiração de Esther, o lugar onde a verdade é revelada. E, por fim, se transformam em celebrações de libertação e alegria para o povo judeu. A repetição não é redundância. É um jeito de mostrar transformação. Isso aparece em detalhes menores também. O rei promete a Esther até metade do reino várias vezes. E no final, o texto faz questão de repetir por 3 vezes que os judeus não tocaram nos despojos dos inimigos. Por que essa insistência toda? Essa insistência em não saquear os inimigos é crucial. Ela serve para contrastar a motivação dos judeus com a de Amã. Como assim? No decreto original do Amã, ele prometia o saque dos bens dos judeus aos seus assassinos. Era um genocídio motivado também pela ganância. Entendi. Ao se recusarem a tocar nos bens, os judeus mostram que a luta deles era pela sobrevivência, não pelo enriquecimento. Era uma questão de justiça, não de vingança material. A repetição tripla martela esse ponto para que o leitor não tenha nenhuma dúvida. Isso faz muito sentido. Então, juntando tudo isso, a ausência de Deus,
as ironias, as repetições. Qual é a grande mensagem? Se Deus não é o protagonista explícito, o que o autor quer que a gente entenda? O verdadeiro punch de Esther é este. A ação divina mais poderosa não se parece com um milagre, mas sim com uma série de coincidências, decisões políticas e atos de coragem humana. A mensagem central é a da providência divina, mas de uma forma muito sofisticada. O livro nos desafia a encontrar Deus não nos céus abertos ou em vozes do além, mas nos bastidores da nossa própria história, no caos que parece puramente humano. E existe um momento na história em que essa ideia fica mais clara. Uma frase-chave. Sem dúvida. É o ponto de virada teológico do livro no capítulo 4, versículo 14. A Esther está com medo, hesitando em arriscar a vida para falar com o rei. Certo. Então, o primo dela, Mardoqueu, manda um recado. Primeiro, ele diz que, se ela ficar em silêncio, socorro e livramento de outra parte virão para os judeus. Ele tem fé que a salvação virá, com ou sem ela. Ele confia. Mas então ele faz a pergunta-chave, a pergunta que ecoa por todo o livro. E quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Para um tempo como este. Essa frase é muito poderosa. É a única alusão direta a um propósito maior. E não é uma ordem divina, é uma pergunta, um convite à ação. Ele não diz, Deus te colocou aí para isso. Exato. Ele diz, pense na possibilidade. Olhe para a sua vida, para as circunstâncias que te trouxeram até aqui. Será que não há um propósito nisso? É essa pergunta que nos mostra como a providência divina opera no livro, usando instrumentos improváveis. Uma jovem órfã judia. Exatamente, uma jovem chamada Adassa, levada para um harém contra a vontade, se torna a chave para a salvação de uma nação inteira. A força de Deus se manifesta na coragem de uma pessoa que decide agir apesar do medo. E toda essa trama complexa, essa obra de arte, serve também a um propósito bem prático. Explicar a origem de uma festa judaica celebrada até hoje. A festa do Purim. Exatamente. Podemos dizer que o livro de Esther é a narrativa de fundação do Purim. O autor queria garantir que a história daquela salvação milagrosa, ainda que velada, nunca fosse esquecida. Estabelecer a celebração. Isso, para todas as gerações futuras. E o nome da festa, Purim, tem a ver com a trama também, né? Sim, e essa é a ironia final. A palavra Purim é o plural da palavra persa pur, que significa sorte ou sorteio. O nome vem do fato de que Amã lançou sortes para determinar o dia perfeito para o massacre dos judeus. A festa, então, celebra a inversão completa dessa sorte. O dia marcado pelo acaso para a destruição se tornou, pela ação da providência invisível, um dia de libertação e alegria. Que incrível! Então, para a gente amarrar as pontas, temos uma história que é, ao mesmo tempo, um drama de corte persa, com toda a sua política, e opulência. Uma obra de arte literária cheia de suspense, ironia e reviravoltas. E, no fundo, um profundo quebra-cabeça teológico sobre como um Deus invisível age na história humana. É isso. E isso levanta uma questão importante, que talvez seja o grande convite do livro para nós hoje. A narrativa de Esther nos mostra uma intervenção divina que é poderosa, mas totalmente oculta por trás de ações humanas, decisões políticas e aparentes coincidências. Não tem mar se abrindo, não tem fogo do céu. Nada. A salvação vem através da coragem de Esther, da lealdade de Mardoqueu, da insônia de um rei, do erro de cálculo de um vilão. Então a provocação final seria? A provocação é nos convidar a olhar para o nosso próprio mundo, sabe? Para as nossas próprias vidas. Como a providência pode estar agindo nos eventos que à primeira vista parecem ser só o acaso? Boa pergunta. Onde, no meio do que parece ser só o caos da política, da sociedade ou das nossas circunstâncias pessoais, a gente pode discernir um padrão, uma direção, uma mão invisível tecendo um propósito maior por trás de tudo. O livro de Esther sugere que é exatamente aí que Deus costuma estar. Que Deus abençoe todos os ouvintes.